nós estamos aqui para gravarmos o estudo de terça-feira, como é de costume em nossa igreja, todas as terças-feiras, culto da palavra. Não é porque estamos numa pandemia que vamos deixar de fazer esse trabalho. Então vamos estar orando para Deus nos direcionar e nos abençoar nessa trajetória. Pai amado, Pai santo, graças te damos por esse dia maravilhoso, Pai. Agora nos orienta, nos dá sabedoria dos altos céus, Pai, para que possamos ministrar a Tua palavra, segundo o Teu Santo Espírito, Pai. Toma-nos nas Tuas mãos e faz, Pai, que essa palavra vá de encontro aos corações e produza, Senhor, o necessário, o bem necessário, em nome de Jesus. Amém. Então, nós hoje, irmão, iremos falar sobre um assunto que é muito comum em nossas vidas, até falamos diariamente nele, porém, quando chega a hora da prática, se torna muito difícil. Hoje nós queremos falar sobre a necessidade que nós temos de perdoar. E eu quero ler aqui na palavra do Senhor, em Filipenses 4:19, que vai falar das necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Incluindo nessas necessidades em glória está o perdão. Esse perdão que vem de Deus, né? E isso acontece, irmão, nas nossas vidas. Nós muitas das vezes achamos que não há uma necessidade de perdoar, mas a Bíblia Sagrada nos diz que há uma grande necessidade. Porque na nossa vida, irmão, diariamente acontecem muitas coisas, né? Acontecem situações nos relacionamentos entre marido, mulher, filhos, né? Amigos, irmãos, surgem situações. E é interessante, irmão, que esses relacionamentos muitas das vezes são interrompidos. E diante disso surge o quê? Um obstáculo, uma separação, né? E a vida se segue, cada um vai para o seu lado, segue o seu caminho, mas nesse caminho que cada um segue também a mágoa, a ira e os conflitos que cada um levou no seu coração. E então é mediante a isso que nós queremos trabalhar nisso, que Deus supre as nossas necessidades. Qual a minha maior necessidade hoje? Aprender a cada dia perdoar o meu irmão. Mesmo que você não foi o ponto de partida, mas que você saiba que você precisa perdoar, né? E para que possamos entender melhor esse estudo, irmão, vamos falar alguma coisa aqui para que você venha entender melhor o perdão. O homem criou inimizade com Deus, né? E essa inimizade começou lá no Éden, quando Deus colocou Adão e Eva ali no jardim. Deus colocou com um propósito maravilhoso de estar sempre com o homem, né? Ajudando, cuidando dele. E Adão quebrou esse relacionamento. O relacionamento homem-Deus foi totalmente destruído pela desobediência. Mas o homem, ele logo encontrou um meio mais fácil, né, de fugir da presença de Deus. Adão se esconde, como todos conhecem a palavra ali na Bíblia Sagrada, em Gênesis 3, que Adão se esconde da presença de Deus. É interessante que quem praticou o pecado foi Adão. Automaticamente o certo seria o quê? Adão procurar Deus e se retratar, pedir perdão. Mas o que Adão fez? Se escondeu do Senhor. Ao se esconder do Senhor, Adão não se achou culpado de nada, porém achou o seguinte: eu me escondendo resolvi a minha situação. Ao contrário, agravou muito mais, porque ele não confessou o seu pecado a quem devia, ao Senhor. E Deus é que procura Adão. Interessante, né? Como é que Deus, o Criador de todas as coisas, ele agora procura Adão.
Para quê? Para perdoar Adão e preparar um plano de salvação, não só para Adão, mas para toda a humanidade, né? Então, de onde vem o perdão? O perdão vem de Deus. Deus é o autor do perdão, né? Então, tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. E em 2 Coríntios 5:18, e tudo isto vem de Deus, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, do perdão. Então, veio de Deus o perdão, né? E interessante que Deus foi o ofendido, porém é Ele que toma a iniciativa, é Ele que se movimenta para reatar esses laços rompidos entre o homem e Deus, né? Então Deus vem ao encontro do homem, é Deus que derruba as paredes da separação, como está lá em Efésios 14, e da inimizade. Deus procurou, né, perdoar o homem e ao mesmo tempo procurou o homem. Não foi o homem que procurou a Deus. Quem foi perdoado nessa trajetória toda, né? Em Romanos 5 diz, né? 5, que nós éramos inimigos de Deus. E o perdão nos aproximou de Deus. Essa barreira foi vencida e nos aproximou de Deus. Então, o perdão não é propriedade de um grupo, não. É de todos quanto queiram receber esse Deus e se tornar também um perdoador, né? Então, o perdão, imagina uma porta aberta, né? Aonde todos podem entrar. Essa é a porta do perdão, né? Então, lá em João 3,17 também diz, né, que o preço do perdão foi o Filho de Deus, que Ele enviou ao mundo para que condenasse o mundo, para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Você imagina um Deus que, ao mesmo sendo ofendido, Ele prepara um plano para que o mundo fosse perdoado e salvo pelo seu Filho, né? Então, à medida que nós nos aproximamos de Deus, né, os nossos pecados são limpos, né? Nós temos comunhão e intimidade com Ele, né? E quando nós recebemos o perdão de Deus, irmão, e começamos a abrir a nossa boca e reconhecermos esse perdão e falarmos desse perdão e perdoarmos, sabe o que acontece? Nós somos curados, como está lá em Tiago 5,15. Nós somos curados. Por quê? Na oração feita pelo presbítero, com a unção, se o doente tiver cometido pecado, serão perdoados. Então, são benefícios do perdão. O perdão nos traz cura. Nós somos restaurados espiritualmente também. Por quê, irmão? O perdão, ele abrange muitas áreas da nossa vida. Às vezes a gente olha para as pessoas aceitam a Jesus e a gente começa a ver que a vida daquela pessoa não prospera. Não prospera, principalmente espiritual, porque elas ainda não aprenderam a liberar o perdão. E muitas das vezes o conceito que nós temos do perdão é que as pessoas que nos ofenderam devem vir a mim e pedir perdão. O conceito muitas das vezes é esse, mas a Bíblia diz que se nós não perdoarmos aos nossos devedores, o nosso Pai Celestial não nos perdoará. Então, meus amados irmãos, eu aprendo com essas lições que eu tenho, mesmo que a pessoa não venha a mim pedir o perdão, eu preciso perdoar. Eu preciso liberar o perdão, porque eu sou salvo. Eu entendi e eu recebi o perdão do Senhor Jesus. Deus providenciou um plano
da salvação que me trouxe o perdão dos meus pecados. Como diz lá em Isaías 1:18, que diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão branco como a lã. Então, a minha confissão para com Deus me traz o arrependimento. E a minha busca da liberação, do perdão para com o outro, me traz o quê? O refrigério, me traz a paz, me traz a segurança que o Evangelho me dá. Então, meus amados irmãos, é uma pequena reflexão que eu tenho trazido para que nós venhamos entender que se você quer ter uma vida abençoada, e você quer ter uma vida próspera espiritualmente, aprenda a liberar o perdão a todos quantos te feriram, te machucaram, te atribularam, te caluniaram, não importa o que eles fizeram, porque para nós perdoarmos, nós não vamos só perdoarmos as pequenas ofensas, mas as grandes também. Por quê? O perdão de Deus, ele é infinito, ele nos dá essa capacidade. Então, eu tenho aprendido que se eu quero ter saúde física, se eu quero ter uma saúde mental, se eu quero ter uma saúde espiritual, eu tenho que praticar o perdão unilateral. O que é o perdão unilateral? É eu perdoar aqueles que estão do meu lado, é aqueles que estão diante de mim. Não vieram até a mim pedir perdão, mas eu perdoo. Não preciso ir diretamente a eles, mas eu posso, nas minhas orações, liberar o perdão para aquela pessoa. Senhor, perdoa. Perdoa porque ele não sabe o que faz, ele não sabe o que diz. E sabe o que é que acontece? A minha vida prospera, a minha vida é abençoada. Eu tenho saúde, eu tenho paz. A minha oração, que é tão importante, a minha comunicação com Deus, ela acontece porque eu consigo perdoar. Você está entendendo, irmãos, aonde eu quero chegar? Que se nós perdoarmos, automaticamente nós somos beneficiados. E você abre uma grande porta para a pessoa que recebe o perdão, porque através dessa tua liberação, o canal da salvação está aberto para aquela pessoa. Quando houver uma palavra, o Espírito Santo vai entrar, porque já houve uma liberação de perdão. E eu tomo como exemplo o próprio Deus. Jesus ali na cruz, ele fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, ao ser apedrejado ali, Saulo estava ali, consentia na sua morte, irmãos. E Estevão, cheio de misericórdia, cheio de amor, olhou para aqueles homens e pediu perdão, que Deus não levasse em conta, que Deus os perdoasse. Irmão, que coisa maravilhosa, que bênção é essa? E nesse mesmo instante a Bíblia diz que o céu se abre. Olha o que o perdão te proporciona. O céu se abre para você. Você quer ver os céus abertos para você? Comece a liberar perdão. Não guarde mágoa, não guarde rancor, ira. Isso não é para nós, igreja. Nós, igreja, precisamos aprender a liberar o perdão. Outro que eu também admiro muito nas suas atitudes é o jovem José. Passando por toda aquela trajetória de humilhação, que os seus irmãos, mas José tem a dignidade, tem o reconhecimento que tudo aquilo que ele passou foi um plano de Deus. E ele perdoa, abraça os seus irmãos e cuida dos seus irmãos. E o que é que nós venhamos entender, meus amados? Que o perdão, ele nos traz a cura, a física, a mental e a espiritual. Então, para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, em todos os aspectos, precisamos de liberar o perdão. E não é aquele liberar o perdão, cada um para o seu lado, não.
se tivermos que conviver, viveremos em paz, em unidade, porque nós somos igreja do Senhor Jesus. E não é perdoar só aqueles que nos amam, não, é exatamente o contrário. É liberar o perdão para quem são o quê? Os nossos ofensores. É aqueles que nos ofendem, a quem nós temos que perdoar. Então, meus amados irmãos, é uma pequena reflexão, mas que você possa, em nome de Jesus, juntamente conosco, aprender a liberar o perdão, porque o perdão nos traz benefícios grandiosos. Que Deus abençoe, que você possa meditar nessa palavra. É pequena, talvez você diga assim, isso aí eu já sei, mas nós precisamos praticar, liberar perdão, principalmente na época de hoje. Nós precisamos liberar o perdão, para que as nossas almas vivam e vivam na paz de Deus. Que Deus nos abençoe. Receba a bênção de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém.